Boa noite, irmãos queridos, e a paz de Jesus esteja em nossos corações, fortalecendo, amparando, iluminando a cada um de nós. Que o manto azul de Maria nos cubra nesta noite maravilhosa, aonde viemos em busca de algo, mas cada um de nós trouxe consigo uma porção mágica, o amor que sentimos um pelos outros, os outros pelos uns. E este amor faz uma parte significante para a espiritualidade que vem nos socorrer nesta noite, tirando de uns e dando para outros, tirando de outros e dando para uns. A vida é assim, é uma troca. O assunto desta noite é muito interessante porque é a missão do homem inteligente na Terra. E eu diminuiria um pouco esta frase, para a missão do homem na Terra, porque inteligente todos nós somos, todos nós. Muitas vezes nós achamos que aquele que está lá no campo, que não tem estudo nenhum, mas ele tem a sua inteligência, sim. Ele sabe como preparar a terra, que instrumentos arrumar para preparar a terra. Ele sabe o tempo de lançar as sementes. Então todos nós somos inteligentes, todos nós. Mas qual que é a nossa missão aqui na Terra? Quando nós lemos o Evangelho, muitas vezes, nós sempre pensamos nos outros. Esta lição serve para fulano, esta outra serve para cicrano. Nunca para a gente, nunca para nós. Nunca a lição é dada para nós, para a nossa reforma interior. E na verdade, ela é assim, ela é nos dada para a nossa reforma interior. Se nós não aprendermos a lição, é muito interessante, porque se a gente não aprender a lição nesta encarnação, qual a lição? Depois eu falo. Mas se a gente não aprender essa lição, nós voltaremos e repetiremos a lição. Como era e como é hoje os estudos profissionais que nós temos, as alfabetizações que nós temos. Como é que é o aluno? Se ele chega no fim do ano, faz uma prova, não passou, volta para o primeiro ano, o ano que vem de novo. Hoje tem-se aí algumas regalias nas escolas estaduais em que a criança passa, às vezes, sem saber. Mas aí é outra história. A nossa vida é uma escola. E é assim mesmo. Nós precisamos de retornar quando não aprendemos a lição. Qual a lição que nós viemos aprender na Terra? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei bem aos que vos perseguem e caluniam. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei o bem a quem vos persegue e caluniam. Esta é a lição primordial, mas é difícil. Ele falou mesmo que não era fácil. Jesus falou, não vai ser fácil não. Mas para que a gente possa pretender, não é ir, tá? Pretender ir para um planeta um pouquinho melhor do que esse, nós precisamos passar por todas as provas e sairmos limpos das provas e darmos frutos na nossa vida. O que Jesus espera de nós? Lá no Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, ele nos diz assim: eu sou a videira verdadeira
e meu Pai é o lavrador. E toda a vara em mim que não dá fruto, ele a tira. E limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. E o que é a vara em Jesus, senão nós mesmos? Nós estamos aqui sob a égide de Jesus. E não é só nós espíritas, não. Todos nós aqui do planeta estamos sob a tutela do Mestre. Cada um no seu devido lugar. É interessante porque muitas vezes a gente fala, nasci no lugar errado, no país errado, na família errada. E para Deus não existe o erro. Deus não erra nunca. Porque Ele é muito mais sábio do que nós imaginamos. Ele é tão grande e a nossa cabeça tão pequena que ainda não conseguimos conceber o que é Deus. Mas aí também já é outro assunto. O que nós podemos fazer por nós mesmos? Amar-nos uns aos outros. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem pelo bem. Mas eu vou ser bobo, não importa. Faça a sua parte, pois o bem é eterno, é para sempre. É interessante nós pensarmos um pouquinho nisso. Aquele ato caridoso que muitas vezes nós chegamos em casa hoje e a esposa estava irritada com o jantar atrasado porque sabia que você tinha uma reunião e ela chegou e ficou irritada. Aquele ato, mude. Quando chegar, mude as circunstâncias das coisas na tua casa. Se ela estiver sobrecarregada, ajude-a. Mas isso é tão pequeno. Não importa. É um bem que você fez a ela. É um bem que você fez à própria família. Nós muitas vezes nos esquecemos de fazer o bem. Nós gostamos de fazer o bem lá para o próximo, lá fora. Mas em casa, muitas vezes, somos tiranos. Quantas vezes não respondemos uma palavra mal colocada com outra? Nos esquecendo do perdão, da tolerância, nos esquecendo de amar ao outro. Porque muitas vezes aquele que vem nos agredir, ele não está nos agredindo, ele está pedindo socorro. Uma pessoa que está bravia por alguma coisa na vida e vem e a gente se encontra, como é que você está? Não é problema seu, é problema meu. Você já recebe aquela tijolada, né? E aí você logo se arvora em crítica. Nossa, que grosso! Não. Mude a tônica da sua vida. Ele apenas é um enfermo ou está passando por uma enfermidade. Muitas vezes, aquele cara que deu aquela fechada na gente na rua e estava correndo desesperado, às vezes estava com o filho no carro, tentando levá-lo ao médico ou ao pronto-socorro. A gente não sabe, mas a gente já logo se arvora em juiz da vida dos outros, esquecendo de ser juiz da nossa própria vida e fazendo uma coisa que é muito ruim para nós, azedando, amargando o nosso fígado, amargando o nosso interior, pois quando sentimos raiva e rancor, é como se tomássemos um veneno. Vejam, é interessante, lógico que não são todos e a gente não pode generalizar, mas o que são os cânceres? Nos diz a medicina e os grandes estudiosos,
os grandes médicos, especialistas no assunto, que está vinculado a sentimento. Sentimento. E o que é isso? Alguma coisa que ficou lá atrás, que a gente não resolveu direito. Eu não estou dizendo que a gente deve sair no tapa com ninguém. Não. Perdoar, esquecer, deixar aquilo de lado. Conheci uma pessoa num tempo atrás, e ela tinha um problema muito grande de garganta, né? Falava com bastante dificuldade, e um médico amigo, vasculhando a sua vida psicologicamente, que naquele momento ele deixou de ser médico e passou a ser psicólogo, ele descobriu que ela tinha uma grande mágoa de 20 anos atrás do irmão que havia batido nela quando ela era jovenzinha e arrumou um namorado, e agora já tinha mais de 50 anos, mas não tinha esquecido aquilo. E ele, orientado pela espiritualidade, começou a trabalhar o que nela? O perdão. Perdoa, minha filha. E depois de um tempo, ele percebe que ela havia melhorado, quase se curado da enfermidade da garganta, da palavra, porque a palavra é muito forte. A palavra levanta ou derruba as pessoas. Por isso a importância de falarmos para os outros só o bem. Porque quando nós derrubamos alguém pela palavra, nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade vai repercutir em algum momento da nossa vida. Isso é verídico, não é conto de carochinha, não. Você fez, vai pagar. Você falou, tem a sua responsabilidade. Cada ato, cada palavra, cada pensamento tem uma responsabilidade diante do Criador. Ah, mas Antônio, você quer que nós sejamos anjos? Mas nós vamos ser um dia. Nós estamos a caminho. Nós vamos ser anjos um dia. Quando? Não sei. Depende de cada um de nós. Mas o nosso destino é a luz, é o amor. O nosso destino é ser servidor de Jesus. O nosso destino é estar próximo de Jesus. Imaginaram isso? Vejam o patrono desta casa, aquele que deu o nome a esta casa, que é o Chico Xavier. Por toda a sua vida só fez o bem. Quem que é o seu companheiro hoje? De quem ele é companheiro hoje? Do próprio Jesus, que nos diz a espiritualidade que veio assisti-lo na hora da sua passagem. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, trabalhava o tempo todo. Alguém aqui assistiu o filme Dr. Bezerra de Menezes? É muito interessante que de repente ele está em casa 1h da manhã com um filho febril e alguém bate a porta. Doutor, eu preciso do Senhor urgente. Meu filho está passando mal em casa, mas eu estou com meu filho também passando mal aqui. Mas vejam que interessante. Ele conversa com a esposa, fala: esposa, eu não sei, eu não lembro o nome dela, mas fala para ela: dá um banho de água esperta nele, passa um pouco de álcool no corpo dele, que eu vou atender o outro. E sai da sua casa a 1h da manhã, numa noite com dificuldade, com chuva, e vai ao encontro do enfermo.
do filho daquele coração que sofria e veio lhe pedir socorro. Atende a criança, dá-lhe o medicamento, a criança melhora e ele volta para casa. Chegando em casa, o que aconteceu? Encontra seu filho curado. Este homem, quando desencarnou, ele acordou num hospital do outro lado, no plano espiritual, e ouviu um burburinho, um murmúrio grande. E a Celina é uma das dirigentes da Falange de Maria. E Celina estava ao seu lado. Quando ele despertou, ele pergunta a Celina: quem são? Que barulho é este? E ela abre a janela e ele vai na janela. Vejam, muitos de nós precisamos de anos para recuperar. Ele não, através da bondade, desencarna e já levanta do outro lado. Levanta e vai à janela e olha a multidão. Quem são esses? São todos aqueles que você ajudou. Quem estará nos esperando? Quem? Aqueles que nós ajudamos ou aqueles que nós derrubamos? Depende de nós. É um ato de inteligência ajudarmos ao... Perdão é o maior ato de inteligência que nós fazemos. Não é pelos outros, não. Quando você perdoa alguém, você não está fazendo um benefício para ele, você está fazendo para você. O maior benefício que você faz para você é perdoar os outros. Por quê? Porque quando você perdoa, você se liberta do passado. Você se liberta. Eu trabalhava numa outra casa, né, na entrevista fraterna. Então, durante a palestra, muitas vezes, a gente tinha alguns tarefeiros que, como aqui faz a entrevista, mas lá era diferente. Lá você só ouvia, porque a pessoa estava com alguns problemas, então só ouvia. E conheci uma senhora. Como é que a senhora está? Está mal, mas o que aconteceu? Meu marido me largou e eu estou numa situação muito difícil. Mas ele não te deu, eu já sabia mais ou menos da história, né? Que ela já tinha passado outras vezes. Mas ele não te deixou bem? Não, me deixou bem, não falta nada para os meninos. Mas aquela secretária, não sei o quê, aquilo me incomoda muito. Mas isso vai passar. Vai passar, calma, que tudo isso passa, né? Passa nada. Como não passa? Vai passar. Não passa. Já faz 15 anos que ele foi embora e eu estou ainda pensando nisso. Não vai passar mesmo. Porque você não se libertou, não perdoou. É difícil, não é fácil mesmo. Mas é preciso perdoar para caminhar livre. Eu já contei isso na outra vez, ou em outra vez que estive aqui. Mas a vida é assim. Eu não sei se vocês já viajaram para o Rio de Janeiro, pela Via Dutra, né? É uma estrada que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro e é muito conhecida. Mas você vai caminhando, vai andando de carro e ao longo da estrada você vai vendo muitos andarilhos. Não são romeiros, são andarilhos. O romeiro vai até Aparecida e lá fica. O andarilho ele vai até Natal a pé. 3.000 quilômetros. Dorme embaixo das pontes. Dorme, troca a limpeza do banheiro por um prato de comida. Passa num posto e pergunta: posso limpar o seu banheiro? Pode. Eles já estão acostumados com isso. Ele dá um prato de limpa o banheiro, ele dá um prato de comida e ele segue andando. Chega em Natal, ele sente falta de alguma coisa e volta para trás. Não chegou a nada.
Mas se você olhar na mochila dele, eu já tive a experiência de ver, e é interessante, não tem nada que serve. Alguns têm uma muda de roupa, mas a maioria nem isso tem. Tem uma coberta que fica amarrada para o lado de fora da mochila, mas lá dentro tem parafuso velho, porca velha, pedaço de carro, pedaço de pneu, espelho velho, espelho quebrado, nada que serve. Nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida. Você vê muitas vezes ele carregado com aquela mochila pesada e não tem nada que serve, nem um sapato velho às vezes tem lá dentro. Mas nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida. Nós pegamos os dissabores, as mágoas, as ofensas, as palavras malditas, mal colocadas, as ofensas, os ódios, os rancores, as inimizades, pegamos tudo, colocamos na mochila da nossa vida e colocamos nas nossas costas e saímos andando pela estrada da vida, sobrecarregados com o nosso passado. E não é um passado feliz, pois nós temos que lembrar do companheiro, da companheira e das outras coisas, os momentos felizes. Não, a gente gosta de lembrar os momentos infelizes, os tristes, quando alguém nos ofendeu, quando alguém nos maltratou, quando alguém falou mal de nós. Coitadinho de mim. Não, perdoe, corte as alças dessa mochila e caminhe livre. Amem-se uns aos outros, sem distinção e sem condição. É só assim que nós vamos chegar diante do Criador com as vestes de núpcias. Senão irá acontecer a história que Jesus nos fala no Evangelho, no capítulo 13, que um homem foi convidado a um banquete espiritual e ele chegou lá e: por que você não está vestido com as vestes de núpcias? O que é as vestes de núpcias para todos nós? É o coração limpo, é a consciência limpa. Não fiz o mal e fiz todo o bem que podia. Não fazer só o mal já é ruim. Temos que fazer o bem sim, mas como? Eu sou tão pobre que não posso dar nada a ninguém. Posso. Não existe ninguém pobre que não possa dar nada a ninguém, nem uma palavra, nem uma prece. Não existe ninguém tão pobre assim. E não existe ninguém tão rico que também não precise de alguma coisa de alguém. Quantos corações vemos com uma fortuna amontoada em seus quartos, morrendo num catre de dor, necessitando de um copo de água, necessitando de uma prece, necessitando de uma companhia. Quantos vemos assim? Quantos de nós somos pobres, com todas as dificuldades da vida, mas temos à nossa volta os nossos amores, os nossos queridos, os filhos, os netos, a esposa, o marido, os irmãos, o pai e a mãe. Que gratidão temos que ter por isso! É imensa a gratidão que Deus nos deu tudo isso que temos que ter por Ele. Gratidão, somente gratidão. O homem inteligente na terra começa o seu dia com um ato de gratidão numa oração singela, como a oração que ela fez aqui. É muito interessante a gente começar o nosso dia com uma prece. E às vezes a gente não tem tempo, esqueci. Sente, acalme-se, abasteça o seu coração na prece,
Quando estamos em prece, o nosso espírito se abastece do Espírito de Deus. É muito interessante isso, mas a nossa prece tem que ser sincera, honesta. E quando ela o é, o Criador inclina seus ouvidos para nos ouvir. E Ele ouve. Não existe prece sem resposta. Todas elas são respondidas pelo Criador. Às vezes não é a resposta que queremos. Muitas vezes pedimos ao Criador coisas materiais e Ele nos oferece através da sua bondade, pois Ele é todo bondade, todo justiça. Isso quer dizer o quê? Que precisamos procurar a sua bondade que está em nós mesmos, treinando o bem pelo bem, amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou. E nós temos vergonha de falar principalmente para os filhos, para a esposa, para o marido, que o amamos. Quando estava no namoro, era tudo muito lindo, né? E a gente falava. Mas, de repente, o relacionamento entrou numa certa monotonia, ou mesmo numa normalidade comum, aonde se constrói o amor. Porque quando nós casamos, nós estamos apaixonados. É diferente de amar-nos uns aos outros. O amor se constrói todos os dias, com palavras, com gesto, com carinho, com compreensão, com tolerância, com amizade, com respeito. Esse é o amor verdadeiro. E a gente pega vergonha de falar para a esposa: se eu falar para ela, ela vai acabar com o meu cartão de crédito. Normalmente é assim. Eu não vou falar para ele que eu amo, senão ele vai beber todas essa noite. Fale, ame. A palavra é muito forte. A palavra é algo de maravilhoso que Deus colocou no homem. Ame profundamente. A gente tem vergonha de falar para os filhos que o amam. Há um tempo passado, eu tenho um filho, tenho 3 filhos, né? E morávamos numa casinha lá na Pauliceia, só eu e ele. O mais velho casou, o do meio casou e ficou só eu e ele. E, de repente, começou umas briguinhas dentro de casa. Aquelas coisinhas corriqueiras, né? Eu falava alguma coisa, ele me respondia mal e eu já ficava irritado. Como é que pode esse pirralho falar isso de mim, né? Me responder desse jeito, que falta de educação. Mas foi eu que dei educação para ele, então foi eu que falhei. E às vezes ele falava as coisas, eu me irritava também. Como é que pode, mais velho, eu estar me irritando? Fui procurar um conselho de um amigo, porque as brigas começaram a tomar volume, e é assim mesmo. Quando você não usa da prece, quando você não usa do seu conhecimento, da sua inteligência para modificar uma situação, as coisas se avolumam, pois você está agindo em sintonia com aquilo que está acontecendo. A oração você vai estar agindo não mais em sintonia com as brigas, vai te dar calma e esperança. Bom, fui procurar e a Milton falou para mim assim, falei, expliquei para ela que era isso, que eu estava certo, que ele estava. Você já falou para ele que você o ama? Imagina, Milton, eu vou falar isso para ele, aquele baita irmão lá, o que ele vai pensar de mim? Mas ele sabe que eu amo. Você já falou para ele? Não. Você já falou para ele? Não, não falei. Então fale. Poxa vida, mas vou ter que descer do meu salto, né, e falar para ele que eu o amo. E assim o fiz. Então trabalhamos na mesma empresa e passava na mesa dele e falava para ele: já falei para você hoje que eu te amo, e ia embora.
Não esperava nada de volta, nem uma resposta, nem um revide, nem nada. Mas essa palavra, amor, é impactante. Ela grava na alma da gente algo que a gente ainda não conhece. São eflúvios amorosos que marcam a nossa vida. Como é gostoso você ouvir de alguém que este alguém te ama. É simplesmente maravilhoso. E você vai construindo no outro alguma coisa. Nos seus filhos, por exemplo, você vai construindo confiança, esperança, amizade, respeito, fraternidade, amor. Você constrói nele. E então, desci do meu salto e nós trabalhávamos na mesma empresa e comecei a falar para ele todos os dias. Passava na mesa dele e falava, já falei para você hoje que eu te amo. E ele começou uma gozação no começo. O que será que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa, o pai está enamorado, o pai está isso, o pai está aquilo. Mas a terapia do amor é assim. Começou com um sorriso e depois já tinha um olhar vibrante. 1 ano e meio depois, as brigas se acalmaram, a gente já não discutia mais em casa, eu não cobrava mais nada, aprendi a não cobrar, porque ele era um homem. Mesmo nos seus 20 e poucos anos, ele era um homem, formado já. Se eu tivesse que endireitar, tinha que deixar de pequenininho, mas agora grande, né? Agora, meu, segura. Então as brigas diminuíram, as coisas diminuíram, foi muito. E depois de 1 ano e meio eu estava uma segunda-feira enfermo, uma gripe muito forte, deitado, e ele percebeu que naquele dia eu não levantei, eu levantava primeiro que ele no caso, né? E ele percebeu que eu não levantei. E bateu na porta. Abriu a porta, eu estava coberto, febril, e ele tirou a coberta de cima de mim, olhou para mim e falou: já falei para você hoje que eu te amo. Algo de maravilhoso aconteceu naquele dia. Eu havia feito ele sentir que eu o amava, e foi recíproco. Nós não sabemos a força que temos na alma quando dizemos a alguém que o amamos. Diga, ame como se fosse o último dia. Pois muitas vezes nós ficamos esperando uma oportunidade para dizer ao outro que o ama, e esta oportunidade não chega e ele se vai e nós não falamos. Amem-se profundamente. Esta é a missão do homem inteligente na terra. Amem-se, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a missão de todos nós. Só através do amor nós alcançaremos outras esferas. Só através do amor, do perdão, da tolerância, da amizade, do respeito, nós não iremos para outras paragens sozinhos. Levaremos conosco os nossos amores até depois da morte. O que nos seguirão? Aqueles que nos amam. Por isso, vale a pena se esforçar no bem, fazer o bem, amar a todos sem distinção e condição. O amor incondicional não é fácil, mas Jesus é o nosso exemplo. Amou-nos profundamente até hoje.
que nós possamos todas as manhãs buscar um sentimento de gratidão, dizendo a Ele: obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo Tu estás a falar, no perfume das flores, na harmonia das cores, no mar que murmura o Seu nome a rezar. Escondido Tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que rola, serena a cantar. Agradeço-te ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. E quando a dor me consome, eu murmuro o seu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio a tapera, o túmulo ou a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho e pelo lar que é meu. Mas se quer um lar eu tiver, um teto amigo para me abrigar, se eu não possuir nada, somente as estrelas e as estradas como sendo suave lençol de repouso, e ao meu lado ninguém existir e eu estiver chorando sozinho ao léu, direi e cantarei: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. E que esta paz nos acompanhe até os nossos lares e que possamos abraçar-nos lá na nossa casa, desejando ao outro que receba tudo aquilo que recebemos nesta noite. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.